Salve, amigo na bancada, Renan Simões falando, aparecendo aqui na transmissão hoje para dar um pequeno pitaco aí sobre essa questão do Botafogo SA. Primeiro, as ilusões estão se construindo em torno disso, principalmente torcedores botafoguenses e alguns torcedores de outros clubes que volta e meia aí se iludem com algumas promessas, algumas ilusões. Eu acho que nem o próprio Moreira Salles está tão enganado como alguns, né? Mas tudo bem. O que aconteceu? Eles contrataram uma empresa, né, de certo renome, que trabalha no mercado de auditoria, de consultorias e etc., de gestão, que fazia um raio-x nas contas do Botafogo e ia sugerir alguma solução para os problemas do Botafogo, que são financeiros, são gravíssimos, porque é uma coisa de 4 vezes o que ele arrecada hoje é a dívida do Botafogo, né? Os irmãos Moreira Salles usaram o dinheiro e o prestígio deles para contratar uma empresa que ia dar essa sugestão. Como a gente já sabia, era meio óbvio, né? Apesar de todas as possibilidades que eles podiam indicar como solução, eles indicaram que o Botafogo transformasse o seu futebol em sociedade anônima esportiva, né? Uma clube-empresa. Mas vale ressaltar o seguinte, né? Para quem ouve na bancada há muito tempo, existem diferentes formas de se estabelecer um clube-empresa quando você tiver esse interesse, se é que vai ter interesse. O Botafogo ainda vai ter que levar isso para sua assembleia de sócios, que vão apreciar e eu creio que seja muito provável que seja aprovado, porque se tratam de pessoas que têm renome, né? Então, tanto uma empresa grande como a Ernest Young, como os irmãos Moreira Salles, proprietários de um imenso banco, né? São bilionários. Então, é meio provável que eles, né, aceitem isso. Aqui o nosso papel não é dizer se isso é bom, né? É avaliar e apontar as críticas possíveis a ser feitas pelo modelo, do ponto de vista do torcedor, que deve ter o controle do clube, como também da realidade concreta que a gente estuda na bancada, né? Para quem ouve na bancada já pegou o caso do Belenenses do Sevilha, são duas estruturas diferentes de clube-empresa, né? O Sevilha, pela lei espanhola, no início dos anos 90, foi obrigado a pegar todo o seu patrimônio e jogar em uma sociedade anônima. O Belenenses não era obrigado por lei a fazer isso, os seus sócios definiram que só o futebol profissional seria levado para uma empresa, mas preservou para si a sua divisão de base, o seu estádio, né, algumas estruturas para a associação civil, que era o clube de futebol dos belenenses. O Botafogo faz um meio lá, meio cá. A ideia é separar o futebol da associação civil, sim, de fato, mas todo o ativo relacionado ao futebol estaria ligado na mão agora dessas empresas, né, dessa sociedade anônima. Isso vai envolver a divisão de base, né, os atletas que já foram formados, que irão se formar, os atletas atuais e, porventura, ali alguma estrutura relacionada ao centro de treinamento do clube carioca. Vale considerar que muita gente se enganou achando que os Moreira Salles iam assumir o Botafogo. Eles já tinham falado isso antes, né? Não era do interesse deles. E eu acho que isso parte exatamente porque eles são caras que lidam com o mercado. Acho que eles vão entender, eles já entendem de alguma forma, que é a coisa mais importante que eles precisam falar hoje. Futebol não dá dinheiro em lugar nenhum do mundo. Vamos colocar isso em palavras muito claras. Quem está botando dinheiro no futebol hoje sabe que não vai tirar esse dinheiro e está botando porque tem outros interesses. Né? E você vai na Inglaterra, vai na Rússia, vai na Ucrânia, vai na Colômbia, vai no México, vai onde você quiser ir. A gente sempre frisa isso aqui na bancada. Quem está botando dinheiro no futebol está aproveitando ali uma grande indústria cultural, uma grande máquina de fazer relações públicas, que vai ali potencializar ou projetar o seu nome ou os seus investimentos para outros investidores, mas nunca para o futebol. Não é à toa que na Inglaterra todos os clubes fecham o ano com suas contas no vermelho, mesmo sendo o futebol mais rico do mundo. Né? Essa conta não fecha porque é isso. Quanto mais você gasta, talvez mais vitorioso você seja, e isso geralmente não se responde com receita. Isso eu não estou falando nem das atividades ilícitas que envolvem futebol, mas é interessante falar, os Moreira Salles não vão adquirir sozinhos o Botafogo porque eles não são malucos, né? Eles conhecem como funciona o mercado. Apesar disso, os Moreira Salles até falaram que eles até poderiam entrar nesse negócio caso essa máquina que eles sugeriram que deve ser construída entre em bom funcionamento. Agora, assim, tem uma infinidade de possibilidades e contingências aí que pode acontecer mesmo com a Botafogo SA lançada, né? Ou Botafogo SA, Alvinegro SA, Estrela Solitária SA, não importa. Mas essa empresa que vai cuidar do futebol, do Botafogo Futebol Regatas, ela vai ter que funcionar muita coisa aí para essa parada andar. E o próprio plano, acho que assim, é o mais importante a gente comentar, que esse próprio plano inicial que foi sugerido, ele já precisa ser avaliado de uma forma mais cuidadosa. Porque ele sugere o seguinte: vamos pensar como é que funcionam as coisas. Botafogo cria essa empresa, na prova da sua Assembleia, cria essa empresa, vai estar lá com 5% do seu capital. E vai começar a vender esse capital. 5% para um, 10% para o outro, 20% para o outro, pessoas que têm de fato dinheiro. Né? Não vai ser eu e você, ou o abestalhado que estuda administração, que vai comprar essas ações. Ele provavelmente é um iludido, porque ele não. Enfim, não vamos entrar nesse mérito.
Pois bem, a Botafogo SA, ela está pensando no seguinte, nessa venda de ações, acumular ali 330 milhões de reais nesse processo de capitalização que acontece com a venda de ações. 300 milhões desse dinheiro vai ser reservado num cantinho ali, só para pagar dívidas. Mas não só para pagar dívidas, para negociar dívidas. A dívida do Botafogo, a real, é mais que o dobro do que eles acreditam que vai acontecer com essa capitalização. Ou seja, ela só vai ser sanada de fato se tudo que eles estão imaginando, que eles estão especulando que vai acontecer, né, pelos benefícios, você paga tudo à vista, você resolver uma dívida antiga, ou você tem o Moreira Salles ali por trás para poder falar assim, dar o aval, vai lá, não, aceita essa dívida sendo paga por menos da metade. Isso já é muita especulação. Então, antes de começar a girar essa máquina dos Moreira Salles, aí a gente já pode começar a falar, pai, não vai dar certo. Mas tudo bem, sem querer jogar água no chope. 30 milhões, falando por cima, desse dinheiro que vai ser desse processo de capitalização da Botafogo SA, de fato seria investido no time de futebol. Pouquíssimo. Só o Flamengo gastou em um único jogador muito ruim, que inclusive saiu do Botafogo, que é o tal do Vitinho, mais do que isso, né? Gastou 50% a mais do que isso. Ou seja, pouquíssimo dinheiro seria direcionado ao futebol do Botafogo nesse primeiro momento de venda de ações. E esse primeiro momento de venda de ações, que é esse soluço inicial do investimento, que é o importante desde sempre. Uma grande empresa, quando resolve abrir seu capital ou vender ações de novo para capitalizar, ela imagina o seguinte: vamos botar uma cervejaria que tem uma fábrica no interior do Rio e quer botar uma fábrica agora no interior da Bahia. Ela vai vender ações, projetando essa criação dessa nova fábrica e projetando, sei lá, uma compra de uma frota de caminhões que vai baratear o custo de distribuição. Quem vai investir nisso sabe que esse investimento vai ser feito, né? A empresa vai dobrar a sua produção ou talvez aumentar consideravelmente a sua produção e vai lucrar bastante. É isso que o investidor olha para dentro de um negócio que ele vai botar dinheiro. No Botafogo, um clube de futebol que, convenhamos, tem uma receita de médio porte, essa projeção de capitalização que vai se tornar um aumento considerável dos dividendos dos seus acionistas é muito forçosa. Eu não imagino hoje um investidor com uma cabeça no lugar, desde que não seja botafoguense, aí eu acho que vai acontecer, vão ter que procurar botafoguenses interessados, porque o investidor mesmo não vai tirar o dinheiro dele para botar em um clube de futebol. Não vai botar, por uma questão óbvia. Basta olhar no mundo inteiro que ninguém ganha dinheiro com futebol. Os clubes de grande destaque, onde tem grandes investimentos, esses grandes investidores só estão botando dinheiro no futebol porque tem outros interesses fora do futebol. E esses interesses fora do futebol justificam fechar todos os anos no vermelho. E a gente está falando de imensos clubes. Clubes ingleses que estão ali na liga que mais dá dinheiro no mundo inteiro. Então, assim, essa indústria, esse negócio do futebol que vai justificar a criação de uma empresa com um clube histórico, mais de 100 anos do Brasil, ele é, acima de tudo, uma grande mentira. Você não tem um grande negócio do futebol relacionado à propriedade de um clube de futebol. Essa é a grande chave da questão. Esses grandes investidores, né, árabes ou em monarquias teocráticas do Oriente Médio, ou da China, ou do leste europeu e da Rússia, ou grandes petroleiros norte-americanos, eles entram no futebol europeu com aportes absurdos de valores e montam grandes timaços, sabendo que não vão tirar dinheiro nunca, mas tiram capital social, capital político e tiram a atenção do mundo inteiro para os seus investimentos diversos, porque o futebol pouco dá dinheiro para o nível de investimento desses caras. Quem botar dinheiro no Botafogo hoje vai saber disso, né? Então, mesmo que dê tudo 100% certo, é motivo para a gente desconfiar. E não é, de novo, não é querendo acabar com a vida de ninguém que está sonhando com isso, não. Mas o plano, ele é um tanto fora da realidade do futebol brasileiro, né? E de quem investe nas coisas no Brasil. É o plano que está esperando quase que especificamente de bons samaritanos, de bons milionários e bilionários botafoguenses que vão lá e salvem o clube. E não é à toa que dentro dessa proposta apresentada existe uma sociedade de propósito específico, porque é uma sociedade que dura 30 anos. Acabado esses 30 anos, todo esse patrimônio, caso não seja renovado esse processo, vai voltar para o Botafogo. E isso, com certeza, não foi uma medida para agradar o Botafogo, ou os sócios, ou os torcedores do Botafogo. Foi feito para agradar quem, porventura, invente ou se aventure em investir nessa Botafogo SA. Mas enfim, é isso que acontece no mundo do futebol, é esse exemplificismo que gira em torno, né? São os grandes resultados feitos por exemplos que não servem para a realidade brasileira e, na verdade, também nem são grandes resultados, são casos muito específicos como esse que eu citei anteriormente. O que eu gostaria de usar como exemplo de fato, né, são os exemplos negativos que existem no Brasil, no mesmo Brasil que o Botafogo existe. O Figueirense inventou de fazer isso com o seu futebol, separou o futebol do clube social,
passou para uma empresa que disse que tinha capacidade de gerir daquilo dali e não saiu do lugar. Onde está o Figueirense? Vocês lembram do tal Figueirense? Pois bem. E digo dois clubes brasileiros que fizeram da sua vida um terror por causa da venda do seu futebol para uma empresa que foi o Vitória S.A. e o Bahia S.A., que ali no início dos anos 2000 eram a menina dos olhos de ouro da galera que gosta de defender clube empresa. Inclusive o digníssimo Juca Kfouri, um cara que teoricamente é progressista para esse lado, infelizmente descamba para um caminho muito ruim quando a discussão é a participação nossa de torcedores dentro dos clubes. Bahia e Vitória inventaram de vender 51% ou mais das suas ações para a empresa. Nesse soluço de investimento, como eu citei anteriormente, foi interessante, fizeram boas campanhas na Série A e logo depois não tinha mais interessados em recapitalizar essa empresa. E muito menos essa empresa tinha interesse em revender essas ações porque tinham ali suas finalidades políticas, suas finalidades outras que não eram fazer desses clubes grandes, né? Fazer esses clubes campeões. Né? Então essas empresas começaram a desinteressar-se por essa empresa que elas adquiriram, que era a empresa chamada Bahia e Vitória. Foi o Banco Oportunista no Bahia e o grupo de investimento Excel que comprou Vitória na época. É importante falar isso porque o resultado dessa aventura toda foi que Vitória e Bahia caíram para a Série C. Mas poderiam não ter caído para a Série C para tudo errado. Por quê? Porque quando as empresas se desinteressam e quando elas não encontram investidores para comprar essas ações dela, a empresa, a sociedade anônima, fica estagnada. Ela fica parada no tempo. Se a receita delas, as receitas comuns, ela não crescem, ela não vai para lugar nenhum. E no futebol brasileiro e mundial como um todo, o clube sempre depende da receita da TV. Quando a receita da TV ela está ali fixa, ano após ano, ou ela se mantém, né, com a disparidade imensa de um clube para o outro, então é uma ilusão achar que essa empresa vai deslanchar se não for pela venda de ação e por novos soluços de investimento como esse. Então, assim, o que vai acontecer no Botafogo? Vai lá que dá tudo certo nesse plano aí da Ernest Chang. Isso é isso. O Botafogo nunca vai chegar no patamar do Flamengo, porque o que está pesando no futebol brasileiro hoje é a cota televisiva do Botafogo, que é 3 vezes menor que a do Flamengo. Então, esse é um ponto muito importante de ser colocado. Mas falando também de exemplo, deixar por último essa questão. Houve uma entrevista de Guilherme Belitani, presidente do Bahia, há cerca de um mês, num programa chamado Futebol SA, né? Curiosamente o nome era esse, mas assim, a abordagem é um pouco mais complexa, um pouco mais interessante. E ele falava, quando ele foi questionado sobre sociedades anônimas no futebol, ele deixou bem claro que discordava frontalmente. E para ele, clubes de futebol foram criados com uma finalidade, que é a de associação civil. Se a associação civil é incapaz de tocar esse clube de forma qualificada, então ela perde razão de existir. Guilherme Belitani hoje ele é um exemplo muito interessante de um gestor muito qualificado que assume o futebol, que foi eleito pelos sócios, é assalariado, mas não necessariamente se acha dono do clube. E em caso de eleição pelo torcedor de dirigentes que não dão certo, a própria associação civil vai cumprir o papel de tirá-lo de lá para reeleger um novo e aí achar alguém que tenha capacidade de tocar uma instituição centenária e com massas associativas fantásticas, como são os clubes brasileiros. Era mais ou menos esse recado. Eu espero que o Botafoguense tenha um pouco de paciência, mas também vá para cima, né? E cobre, caso não dê muito certo esse processo, que o clube se abra o direito dos sócios, até que vocês achem algum dia algum dirigente que de fato seja mais interessado no futuro do Botafogo do que no seu próprio bolso. Grande abraço, até a próxima.